E aí, pessoas, beleza? Seguinte, vamos lá. Tô aqui no site da Globo. Eles fizeram algumas caricaturas de alguns jogadores para montar os melhores jogadores, a seleção dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2020. Porém, eu vou fazer aqui, eu vi que dá para ser adaptado, então eu vou fazer a seleção da temporada, levando em consideração Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Lembrando que é a minha seleção, então vocês estão livres para fazer a seleção de vocês. Começando do gol, tivemos o Everton, Lomba e Volpi. Pela Libertadores que fez, acredito que o Everton é o melhor goleiro. Se não fosse ele, o Palmeiras não era campeão da Libertadores. Na lateral direita, gosto muito do Fagner, mas eu acho totalmente incoerente falar que o Corinthians ou alguém do Corinthians fez uma grande temporada esse ano. Então, vou ficar com o Isla, porque pelas assistências, algumas assistências que ele fez, ali alguns lances isolados ali que me agradaram mais, mas eu não tenho uma preferência muito grande na lateral direita. Na zaga, pela Libertadores que fez, eu vou de Gustavo Gomes e Veríssimo. Lateral esquerda, tivemos o Reinaldo fazendo bons jogos, o Vinha pela Libertadores também. Porém, o mais constante foi o Arana. Dos volantes, não tem como escolher outro, tá? Apesar do Edenilson fazer uma temporada que ele foi muito acima do que a gente espera dele, o Gerson joga de terno, né? O menino, eu gostei muito dele no Palmeiras, ele se adaptava no meio do jogo, virava ali um lateral, um ponta, então eu nem colocaria ele ali como um bom volante, ele foi um bom coringa, né? Então eu vou de Gerson, joga de terno. E aí eu posso escolher entre 3 atacantes ou 3 meias. Vamos começar pelas óbvias. Claudinho, tá? Porque o Claudinho foi o melhor jogador do Brasileirão, inclusive pela própria CBF ele foi eleito o melhor. Um parceiro pro Claudinho, eu tenho a opção do Vina e do Arrascaeta. Dá a impressão de que o Vina jogou mais que o Arrascaeta, porque o Vina recebe umas 4 ou 5 vezes a menos que o Arrascaeta. Então, quando o Vina jogava muito, o impacto era maior, porque a gente não esperava tudo isso do Vina. Já quando o Arrascaeta ia bem, ele não faz mais que obrigação. Então, tem essa falsa impressão, que eu acredito que seja uma falsa impressão, de que o Vina jogou mais que o Arrascaeta. Mas o Flamengo foi campeão brasileiro e o Arrascaeta era um dos principais jogadores, se não o principal ali. É que eu sou muito fã do Gerson, mas o Arrascaeta também foi muito importante. No ataque, Marinho, pela Libertadores que fez, melhor jogador da Libertadores, o Rei da América. Ao lado dele, eu tenho duas opções, tá? Gabigol e Luciano. O Gabigol, ele foi muito importante para o Flamengo ali naquela Libertadores que o Flamengo conquistou. Na temporada anterior ele já tinha sido artilheiro pelo Santos, do Brasileirão. Ele não repetiu isso esse ano. Até foi bem, não dá para falar que ele foi ruim, eu acho que ele foi muito, muito bem. Só que passou um período lesionado, quando voltou demorou para engrenar, o pessoal discutiu até se o Pedro não era uma opção melhor que ele. Então eu não entendo porque que, apesar de respeitar, não entendo porque que muita gente está colocando o Gabigol como um dos integrantes da seleção do Campeonato Brasileiro ou da temporada por si só. Vou colocar aqui o Luciano. Agora eu preciso de mais um jogador. E aí eu não sei se eu vou pro 4-4-2 ou pro 4-3-3. Se eu for pro 4-4-2, eu acabo colocando aqui o Vina, tá? Apesar do Patrick ter jogado bem também. Se eu for pro 4-3-3, eu coloco aqui o Galhardo, tá? Eu vou ficar no 4-3-3 e vou colocar o Galhardo. O Galhardo assumiu a responsabilidade, ele nem titular era no começo do campeonato, passou a ser o melhor jogador do campeonato. Quando ele se lesionou, o Inter perde o título. Entre os técnicos eu tenho o Sampaoli, brincadeira, piada. Acho que o cara que faz as charges daqui, as caricaturas da Globo, tava com vontade de desenhar o Sampaoli, só pode, né? Sampaoli foi o mais negativo que teve no campeonato. O Atlético Mineiro não disputou o título por causa dele. Ele cometeu muitos erros, inclusive, e fez festinha aí que acabou gerando Covid no elenco todo ali do Atlético Mineiro. Piada ele tá aqui. Mas nós temos Abel e Rogério Ceni. Eu colocaria o Abel pelo esse finalzinho de campeonato ali com o Inter, levando o Inter a trancos e barrancos, mas não dá para ignorar o Rogério, que conseguiu evitar o rebaixamento do Fortaleza. Sim, metade do que o Fortaleza fez foi com o Rogério, inclusive a principal parte do Fortaleza foi com o Rogério. E além disso ele conseguiu o título com o Flamengo. Mal ou bem, conseguiu o título. E esse é o meu time, então, com Everton, Isla, Gomes, Veríssimo, Arana, Gerson, Claudinho, Rascaeta, Galhardo, Marinho, Luciano e o técnico Rogério Ceni.
Quem vocês tirariam, quem vocês colocariam? Quem é o craque do geral aqui? Eu acho que o Claudinho realmente foi o grande craque, mas quem joga mais bola no Brasil é o Gerson. O que vocês acham? Comentem aí. Falou!